O clamor filial, por Charles Spurgeon. Isso é profundamente interessante e creio que será proveitoso se vocês refletirem sobre isso. Onde o Espírito Santo entra, ali há um clamor. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, clamando Abba, Pai. Observe bem, é o Espírito de Deus que clama, um fato extremamente notável. Alguns tendem a interpretar essa expressão como um hebraísmo e dizem que significa que ele nos faz clamar. Mas, amados, o texto não diz isso e não temos liberdade para alterá-lo por tal motivo. Sempre estamos certos quando permanecemos exatamente no que Deus disse. E aqui lemos claramente que o Espírito em nossos corações está clamando Abba, Pai. O apóstolo em Romanos 8, versículo 15 diz: recebestes o Espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. Mas aqui ele descreve o próprio Espírito clamando Abba, Pai. Sabemos que quando ele atribui esse clamor a nós, não pretende excluir o clamor do Espírito, pois no versículo 26 do famoso capítulo 8 de Romanos ele afirma: da mesma forma, o Espírito também ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Assim, ele apresenta o próprio Espírito gemendo dentro do Filho de Deus com gemidos que não podem ser expressos. Portanto, quando escreveu aos Romanos, ele tinha em mente o mesmo pensamento que expressou aqui aos Gálatas. É o próprio Espírito que clama e geme em nós, Abba, Pai. Agora quero que você observe um fato muito suave sobre esse clamor. Ele é literalmente o clamor do Filho. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações e esse Espírito clama em nós exatamente da mesma forma que o Filho clamou. Se você olhar no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 36, encontrará algo que não aparece em nenhum outro evangelista, pois Marcos costuma registrar os detalhes mais marcantes. Ele relata que nosso Senhor orou no jardim: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Portanto, o clamor em nós copia exatamente o clamor do nosso Senhor, Abba, Pai. Talvez você já tenha ouvido explicações longas sobre essas palavras. Se já teve, sabe que a primeira palavra é aramaica, ou, de forma simples, é a palavra hebraica para pai. A segunda é grega, pater, que também significa pai. Alguns dizem que essas duas palavras são usadas para nos lembrar que judeus e gentios são um diante de Deus. Elas realmente nos lembram disso, mas provavelmente essa não era a principal razão para seu uso. Você acha que quando nosso Senhor estava em agonia no jardim, ele disse Abba, Pai, por causa da união entre judeus e gentios? Por que ele pensaria nessa doutrina naquele momento? Deve haver outra razão. Parece-me que nosso Senhor disse Abba porque era sua língua nativa. Quando um francês ora, se souber inglês, pode orar em inglês normalmente, mas se estiver em grande agonia, orará em francês. Nossos irmãos galeses dizem que não há língua como o Gales, e certamente é assim para eles. Eles podem falar inglês no dia a dia e até orar em inglês quando tudo está tranquilo, mas se estiverem em grande fervor de oração, voltam naturalmente ao Gales para expressar o que sentem. Assim também nosso Senhor, em sua agonia, usou sua língua nativa. Como descendente de Abraão, ele clamou em sua língua, Abba. Da mesma forma, irmãos, o Espírito de adoção nos leva a usar a linguagem do coração, falando com Deus livremente em nossa própria língua. Além disso, na minha opinião, a palavra Abba é, entre todas as línguas, a palavra mais natural para pai. Se você a pronunciar devagar, Abba, perceberá como ela é naturalmente infantil. Não é exatamente o tipo de som que uma criança faz quando começa a falar? Abba, ba. É uma palavra que qualquer criança poderia dizer, seja hebraica, grega, francesa ou inglesa. Por isso, Abba é uma palavra que poderia existir em todas as línguas. É verdadeiramente a palavra de uma criança. Nosso mestre, sem dúvida, em sua agonia, sentiu amor por palavras infantis. Conta-se que o Dr. Guthrie, quando estava morrendo, disse: cantem no hino, mas acrescentou: cantem um dos hinos das crianças. Quando um homem está prestes a morrer, ele deseja voltar a ser criança novamente e anseia por hinos e palavras de criança. Nosso bendito mestre, em sua agonia, usou essa palavra infantil, Abba, e ela também é apropriada na boca de cada um de nós.
Creio que essa doce palavra, Abá, foi escolhida para nos mostrar que devemos ser naturais com Deus, não rígidos ou formais. Devemos ser afetuosos, aproximando-nos dele com intimidade, não apenas dizendo Pater, que é uma palavra grega fria, mas dizendo Abá, uma palavra calorosa, natural e cheia de amor. É a palavra apropriada para aquele que é como uma criança diante de Deus, que ousa repousar em seu peito, olhar em seu rosto e falar com santa confiança. Abá não é apenas uma palavra, é o balbuciar de uma criança. Oh, quão perto estamos de Deus quando podemos falar assim! Quão querido Ele é para nós e quão queridos somos para Ele quando podemos chamá-lo, como o próprio Filho fez, Abá, Pai. Isso me leva a observar que esse clamor em nossos corações é extremamente próximo e íntimo. Pelo próprio som dele já mostrei que é algo infantil, mas o tom e a maneira como é expressado também são assim. Observe que é um clamor. Se obtivermos audiência com o rei, não clamamos, falamos em tons medidos e com frases cuidadosamente formuladas. Mas o Espírito de Deus quebra esses tons medidos, remove a formalidade que alguns tanto admiram e nos leva a clamar, que é exatamente o oposto da formalidade e da rigidez. Quando clamamos, clamamos Abá, Pai. Até mesmo nossos clamores estão cheios do espírito de adoção. Um clamor é um som que normalmente não desejamos que qualquer pessoa que passe ouça. Porém, que filho se preocupa se o pai o ouve chorar? Assim também, quando nosso coração está quebrantado e submisso, não sentimos que conseguimos usar linguagem bonita ou sofisticada. O Espírito dentro de nós envia clamores e gemidos e não temos vergonha disso, nem temos medo de clamar diante de Deus. Eu sei que alguns de vocês pensam que Deus não ouvirá suas orações porque vocês não conseguem orar de maneira grandiosa como certo pregador ou ministro. Ah, mas o Espírito do Filho clama, e vocês não podem fazer coisa melhor do que clamar também. Contentem-se em oferecer a Deus uma linguagem quebrada, palavras temperadas com suas tristezas e molhadas com seus lágrimas. Vão até Ele com santa intimidade, e não tenham medo de clamar em sua presença. Abá, Pai. Mas observe também quão sincero e intenso é esse clamor, pois um clamor é algo intenso. A própria palavra implica fervor. Um clamor não é algo superficial, nem apenas palavras dos lábios, vem da alma. Acaso o Senhor não nos ensinou a clamar a Ele em oração com insistência fervorosa, que não aceita uma negativa? Ele não nos trouxe tão perto de si que às vezes dizemos, não te deixarei ir se não me abençoares. Ele não nos ensinou a orar de tal maneira que os discípulos poderiam quase dizer de nós o que disseram de uma mulher antigamente. Despede-a, porque ela está clamando atrás de nós. Sim, clamamos por ele. Nosso coração e nossa carne clamam pelo Deus vivo. E este é o clamor que até mesmo nosso próprio Senhor sentiu. Abá, Pai, eu preciso conhecer-te, preciso provar do teu amor, preciso habitar debaixo de suas asas. Preciso contemplar seu rosto e sentir seu grande coração de Pai transbordando e enchendo meu coração de paz. Clamamos, Abá, Pai. Quero encerrar observando algo mais. A maior parte desse clamor permanece dentro do coração e não sai pelos lábios. Assim como Moisés, clamamos mesmo quando não dizemos uma palavra. Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações, pelo qual clamamos, Abá, Pai. Vocês sabem o que quero dizer. Não é apenas no seu quarto, ao lado daquela velha cadeira, que você clama a Deus. Você o chama Abá, Pai, enquanto anda pelas ruas ou trabalha na loja. O Espírito do seu Filho está clamando Abá, Pai, enquanto você está no meio da multidão ou sentado à mesa com sua família. Eu sei que alguns fazem uma acusação grave contra mim, dizendo que falo como se tivesse muita intimidade com Deus. Se for assim, ouso dizer que apenas falo como realmente sinto. Bendito seja o nome do meu Pai Celestial. Eu sei que sou filho dele. E com quem um filho deveria ter intimidade senão com o seu próprio pai? Oh, vocês que ainda são estranhos ao Deus vivo, saibam que se isso é considerado indigno, pretendo ser ainda mais assim com a ajuda de Deus, caminhando cada vez mais perto dele. Sentimos profunda reverência por nosso Pai no céu, o que nos faz nos curvar até o pó. Mas mesmo assim, podemos dizer, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Nenhum estranho compreende a proximidade da alma do crente com Deus em Cristo Jesus.
E porque o mundo não entende isso, acha conveniente zombar. Mas o que importa? A ternura de Abraão com Isaque deixou Ismael com ciúme e o levou a zombar. Contudo, Isaque não tinha motivo para se envergonhar do ridículo, pois o zombador não poderia tirar dele a bênção da aliança. Sim, amados, o Espírito de Deus os faz clamar, Abá, Pai. Mas esse clamor acontece principalmente dentro do coração. Ali ele é tão frequente que se torna o hábito da alma clamar ao Pai Celestial. O texto não diz que ele clamou, mas que está clamando. É um tempo presente, indicando que clama todos os dias, Abá, Pai. Voltem para casa, meus irmãos, e vivam no espírito de filhos. Acordem pela manhã e que seu primeiro pensamento seja, meu Pai, esteja comigo neste dia. Saiam para o trabalho e quando as coisas ficarem difíceis, que este seja seu refúgio. Meu Pai, ajude-me nesta hora de necessidade. Quando voltarem para casa e enfrentarem preocupações familiares, lembre que seu clamor ainda seja, ajude-me, meu Pai. Quando estiverem sozinhos, não estarão realmente sozinhos, porque o Pai está com vocês. E no meio da multidão, não estarão em perigo porque o próprio Pai os ama. Que valor maravilhoso é essa palavra. O próprio Pai os ama. Vão e vivam como filhos dele. Tenham cuidado de reverenciá-lo, pois se ele é Pai, onde está o temor que lhe é devido? Vão e obedeçam a ele porque isso é certo. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Honrem-no onde quer que estejam, adornando sua doutrina em todas as coisas. Vivam dependentes dele, pois em breve viverão com ele. Alegrei-se nele. Lancem sobre ele todas as suas preocupações. Sigam em frente e que tudo o que as pessoas vejam em vocês as leve a reconhecer que são filhos do Altíssimo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que vocês sejam assim daqui em diante e para sempre. Amém e amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, permita que ela continue ecoando em sua vida. E se você deseja ouvir mais reflexões profundas das Escrituras e das pregações de Charles Spurgeon, inscreva-se neste canal. Assim você poderá acompanhar outras mensagens como esta que edificam a fé, fortalecem a esperança e nos aproximam ainda mais de Deus. E se este conteúdo foi útil para você, considere também deixar o seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir esta palavra. Que a graça do Senhor esteja com você.